Oi gente, tô de volta e agora eu quero falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho sentido Deus me direcionar para falar sobre ele. Recentemente várias pessoas têm me ligado por questões de medo do coronavírus. Basicamente isso, né? E eu falei uma delas em especial que eu ia dedicar esse vídeo pra ela, tá? Que é pra minha amiga Kátia. E Kátia, esse vídeo é pra você. E eu quero falar aqui sobre como que Deus me tirou o medo do coronavírus. Para as pessoas que não sabem, eu sou médica e eu atendo em uma unidade de saúde da família. Esse é o motivo de eu morar no sul, né? Eu não sei se em algum outro vídeo eu já falei sobre isso ou mencionei de alguma forma. Eu sou paraibana, nasci em Campina Grande, na Paraíba, mas atualmente eu moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E eu vim a trabalho, né, para trabalhar pelo Mais Médicos. E aqui eu trabalho. E alguns meses atrás, quando os rumores do coronavírus se tornaram mais intensos, eu diria ali que no meados de março, mais ou menos, quando tudo se tornou muito real, muito imediato, eu experimentei uma coisa que eu não tinha experimentado até então na minha vida, que foi a ansiedade. Ansiedade e eu diria que era um medo até mais pelos meus familiares do que por mim mesma. E eu me lembro que pela primeira vez na vida eu tive dificuldade para dormir. Tipo assim, eu fui deitar, só que ao invés de dormir, eu não conseguia dormir porque eu ficava o tempo inteiro querendo ver as notícias, eu ficava o tempo inteiro querendo olhar o que era que as pessoas estavam falando, porque eu estava ansiosa sobre o que já se sabia a respeito do coronavírus. E a Eves me contou que também passou por essa situação de ficar muito angustiada, que chegou a chorar. E eu fiquei muito angustiada, né? Num grau muito sério. E eu tenho tudo isso aqui guardadinho no meu caderno de oração. É um caderno onde eu gosto de conversar com Deus. Eu escrevo. É tipo um diário, não escrevo muito como diário, assim, porque eu não fico colocando coisas no meu dia. Eu coloco mais realmente sobre conversas que eu tenho com Deus. E eu acho que isso é uma ideia maravilhosa para todo mundo ter. E aqui, nesse dia em específico, eu anotei um sonho que eu tive. Isso foi ali, deixa eu ver que eu anotei exatamente o dia em que isso aconteceu. Foi dia 20 de março, eu anotei, inclusive. Eu inclusive anotei. E no dia 20 de março, então foi ali realmente por volta de meados de março, que isso aconteceu. Eu tinha gravado há pouco tempo, eu acho, aquele vídeo que eu fiz, o primeiro que eu gravei para esse canal, que era o do livro do Luciano Subirá. E exatamente como eu falo naquele vídeo, eu estava utilizando aquela ferramenta que eu recebi de Deus e que eu havia aprendido a utilizá-la mais há pouco tempo, e eu havia começado a orar em línguas um pouquinho mais ali naquele período. E desde então eu tenho feito isso diariamente, né? Como ele fala ali que de forma simbólica a questão de manter as lamparinas acesas, e aquilo me marcou demais. E eu tenho sim cultivado diariamente essa questão da oração em línguas, e eu tenho visto sim o Espírito Santo agir, e não de uma forma subjetiva, mística, não, de forma objetiva e clara. Eu vou dar um exemplo aqui real de uma coisa que aconteceu, que tipo assim, eu fiquei chocada e eu percebi, meu Deus, o Espírito Santo realmente nos usa quando a gente se põe na posição. E uma coisa que eu percebi desde então, tipo assim, até então, na verdade, eu nunca fui de orar nas madrugadas, nunca. E Deus me levantou para orar nas madrugadas a partir do momento que eu comecei a orar mais em línguas, né? E foi nesse momento aqui, a primeira vez que aconteceu, eu relatei esse sonho. No dia 20 de março, então, eu fui dormir, e eu fui dormir com muita angústia no meu coração por conta da questão do coronavírus, né? De toda essa pandemia. E nesse sonho eu tava no meu trabalho, e lá no meu trabalho, eu tava com muita angústia no meu coração. E daí uma pessoa batia na porta. No sonho eu me lembrava exatamente quem era. Tipo assim, no sonho eu sabia exatamente quem era. Mas depois, quando eu acordei, eu não conseguia dizer especificamente quem era. Talvez, eu acho que foi por algum mecanismo de deslocamento ou de... Eu acho que foi de condensação, porque era como se fossem duas pessoas ao mesmo tempo. Aquela pessoa que eu via. Mas no sonho era uma forma clara, eu sabia quem era. Depois que acordei, eu fico meio que eu acho que é uma determinada pessoa. Então, tipo assim, eu tenho uma hipótese de que era uma determinada pessoa, mas não é de forma tão clara, tá? E no momento que eu tava ali no sonho, aquela pessoa chegava pra mim e ela me dava uma notícia. E
obviamente, durante o sonho eu entendi aquilo de forma muito clara e eu me lembro de dar um grito muito alto, um grito muito alto, um grito de alívio. E na hora que eu dava aquele grito, um grito ensurdecedor, toda a angústia que estava dentro de mim saía por aquele grito. Tudo, eu senti durante o sonho, toda a angústia que estava no meu coração, ela saiu quando eu dei aquele grito. E eu saí correndo e chorando para abraçar aquela pessoa que estava ali na porta. E naquele momento eu ouvi na minha mente de forma muito clara uma voz, e eu sabia que era a voz de Deus que me dizia: tu não vais lembrar o que ela te falou quando tu acordar. Mas quando acontecer, tu vai saber que eu já tinha te avisado. Eu coloquei aqui exatamente quais foram as palavras. Deixa eu ler pra vocês. O que ela me dizia eu não consigo lembrar, mas durante o sonho eu ouvi alguém me falar, como que dentro de mim, dizendo: tu vais esquecer o que te foi dito, mas quando acontecer tu te lembrarás que eu já tinha te anunciado. E aí nessa hora eu acordei, porque tinha uma pessoa batendo na minha porta. E batendo muito forte, estava muito alta essa batida. Isso eram umas 3 para 4 da manhã. E eu escutei essa pessoa batendo na minha porta de forma muito audível. E eu tava com tanto sono, porque até então eu nunca fui de acordar de madrugada. Eu me lembro que minhas tias, minhas primas, minha mãe, minha irmã, elas oram de madrugada e elas sempre me falaram sobre isso. E eu sempre vi essa questão da oração na madrugada como uma coisa muito distante de que um dia eu conseguisse realizar, porque meu sono sempre foi muito pesado, eu nunca acordo na madrugada. E na semana anterior eu tinha assistido uma mensagem do Luciano Subirá sobre oração na madrugada. Ai, gente, sério. Eu lembro de que quando eu assisti aquela mensagem eu fiquei movida por ela, mas que eu simplesmente pensei pra mim: poxa, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque no meu sono é muito pesado. Mas, enfim, quando eu escutei essa pessoa batendo na minha porta de forma muito audível, eu tava com tanto sono que eu não fiquei assustada, porque eu acredito que se fosse uma coisa que tivesse acontecido quando eu tava na plena faculdade mental, assim, da luz do dia, tipo, minha atividade cerebral normal, eu provavelmente teria ficado assustada. Tipo assim, eu teria sentido medo. Mas não foi o que aconteceu, porque eu ouvi aquela pessoa batendo, só que eu tava meio grogue, desorientada do sono. E eu me lembro que a coisa que eu pensei foi: nossa, o que será que a Ems quer essa hora da manhã? Porque eu divido apartamento com a minha amiga Emily. E no dia seguinte eu perguntei pra ela: Ems, tu bateu na porta do meu quarto ontem de madrugada? E ela falou: não. E ela também ficou assustada quando eu contei isso, né? Mas assim, eu não fiquei nem durante nem depois, né? Eu falei pra ela, contei pra ela dessa experiência e então ela entendeu também. E tipo, na hora que eu ouvi a pessoa batendo, o primeiro pensamento que eu tive foi: o que será que a Ems quer essa hora da manhã? E depois eu percebi que não era a Ems. E como que eu entendi que não era a Ems? Porque eu senti o meu coração queimar. E na hora que eu senti o meu coração queimar, imediatamente eu lembrei daquela música do Alessandro Vilas Boas. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Gente do céu. Na hora que eu na hora que eu entendi que era o Espírito Santo, eu me senti... Ai, não sei explicar, gente. Eu tava com tanto sono, mas eu disse: eu preciso orar. E aí eu me ajoelhei com todo o sono que eu tava. E meu coração tava queimando ainda, mas era uma queimação boa, gente. Sabe, tipo, quando você tem um refluxo, assim, aquela pirose que a gente chama, né? A azia, tipo. E eu senti, mas não era uma coisa ruim. Era uma queimação boa, quente, assim, no meu peito. E não foi uma sensação, uma impressão de que alguém tinha batido na minha porta. Eu escutei de forma muito clara e bateu várias vezes. E daí, quando eu me ajoelhei, que eu comecei a orar, eu só cantava essa música do Alessandro Vilas Boas. E a partir de então, no dia seguinte, quando eu acordei, eu já não tinha mais nenhum medo do coronavírus. E toda a angústia foi embora. E sabe aquele Salmo 91? De fato, eu pude caminhar no meu dia a dia, entendendo que eu estava guardada, que eu estava segura. Foi simplesmente assim. E não aconteceu só essa vez. Poucas semanas depois aconteceu novamente, não esse mesmo sonho, eu tive um outro sonho. E eu tive um sonho muito claro. Sabe aqueles sonhos que eles são... você não consegue diferenciar da realidade de tão nítidos que eles são? Eu tive um sonho parecido com esse, que eu estava na casa de... eram 3 pessoas idosas, né? 2 velhinhas e um velhinho.
e eu consigo ver o rosto deles muito nitidamente. O velhinho, ele era um velhinho acamado, e as duas senhoras, eu acho que elas eram irmãs dele, era uma mais alta e magra e outra menorzinha. E eu nunca encontrei com essas pessoas na minha vida, mas no sonho eu estava conversando com eles e eles estavam me relatando a situação que eles estavam passando e eu tive esse sonho de forma muito clara e de repente eu acordei. E na hora que eu acordei, tinha alguém pegando aqui atrás, no meu ombro. Tipo, tinha uma mão me segurando dos dois lados. E eu sentia aquilo de forma muito clara. Eu sabia que não era uma mão real, porque era como se fosse tipo uma contratura muscular, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era uma contratura muscular. Eu não sei explicar pra vocês, mas na hora que você sabe que você tá numa situação espiritual, você simplesmente sabe. Tipo, na mesma hora que eu sentia, ouvir as batidas na porta e que eu senti meu coração queimar, imediatamente eu entendi que aquilo ali era o Espírito Santo batendo na porta. E imediatamente quando eu acordei nesse sonho, eu acordei depois que o velhinho acamado me dizia uma coisa em específico. E aí eu acordei, e quando eu acordei eu senti aquelas duas mãos aqui me segurando, e eu entendi que era o Espírito Santo me segurando pra eu orar. E enquanto eu sentia aquelas mãos ali, eu fiquei orando em línguas até eu sentir que a mão tinha saído. Quando a mão saiu, eu entendi que eu havia já feito a oração que eu precisava fazer. E essa foram algumas das experiências espirituais que eu tive nesse período, mas eu tive ainda uma outra que eu diria que foi a mais impactante e a mais marcante de todas, que me fez entender que realmente o Espírito Santo ele se move em nós quando nós autorizamos. E essa eu já contei para algumas pessoas mais próximas. Inclusive, no dia que aconteceu, eu fiquei tão impactada que eu mostrei pra minha irmã, e minha irmã me ajudou inclusive nessa, graças a Deus, tipo, muito obrigada, Danusa. Enfim, algum tempo atrás eu tava orando em línguas e do nada me veio a imagem de uma amiga minha na minha cabeça, tipo, uma amiga muito próxima, mas que fazia tempo que eu falava com ela, até por conta da quarentena a gente não se vê mais, e daí eu senti uma saudade muito forte dela no meu peito, uma saudade muito grande. Do nada, eu senti uma saudade dessa minha amiga, uma saudade inexplicável, assim. E eu fui mandar mensagem pra ela, eu falei, oi, fulana, boa noite. Só passando pra te dizer que eu tô com saudade de ti e tal, fica com Deus. E nesse momento ela desabou, assim, ela falou, amiga, eu tô muito mal. E aí a gente começou a conversar e ela falou, nossa, você apareceu assim no momento mais certo de todos. E no que a gente começou a conversar, ela começou a me contar o que era que ela estava passando. E ali mais à frente ela me falou que ela estava planejando tirar a própria vida naquele momento que eu falei com ela. E, inclusive, pra mim ela pediu que eu repassasse pra família dela que ela os amava porque ela ia tirar a vida. E então eu imediatamente falei com a minha irmã, e minha irmã também estava acordada, isso já era bem tarde da noite. E eu disse, Danusa, vamos orar por fulaninha, porque... E daí eu falei pra ela, e a gente começou a orar. E eu liguei pra essa minha amiga e comecei a conversar com ela. Eu simplesmente orei, Deus me usa, porque eu não sei nem o que eu vou dizer aqui. Eu não lembro nem o que eu falei. Eu só lembro que eu deixei Deus me usar e eu fui falando. E nisso a gente foi até 2h30 da manhã conversando. E eu simplesmente entendi depois daquele episódio, né? Obviamente ela não tirou a vida dela. Graças a Deus, eu ainda oro por ela constantemente. E eu tô sempre conversando com ela pra saber como que ela tá. E graças a Deus ela tá bem, né? Tem estado bem. E creio que vai ficar cada vez melhor, né? Em nome de Jesus. E que Deus vai completamente restaurar todos os traumas que ela viveu. E depois disso, eu entendi de forma muito clara a importância da gente se colocar na brecha mesmo, gente, tipo, não é brincadeira, isso aqui não é oba-oba de igreja, cara, são vidas que estão sendo arrancadas da perdição e resgatadas para o reino do Filho do amor, do nosso Pai eterno, e é isso, né, tipo... vamos buscar ao Senhor, vamos orar nas madrugadas, vamos jejuar, vamos orar em línguas, vamos ler a palavra, vamos nos encher de Deus. Quando a gente se enche de Deus, não tem nem espaço pro medo.
não tem nem espaço para as angústias, porque Ele vai nos saciar e nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Eu sei que muitas vezes a gente tá totalmente inserido nessa loucura que é a sociedade, e é meio difícil a gente se afastar dos noticiários, é meio difícil a gente se afastar das conversas e a gente não ficar também um pouco contaminado por tudo que tem acontecido. Mas existe um lugar que é o esconderijo do Altíssimo, e nesse lugar o mal não nos alcança, né? Se a gente de fato está ali. E eu acho que é importante pra gente encerrar esse vídeo lendo o Salmo 91 e declarando isso, tá? Então eu vou pegar aqui minha Bíblia e vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Já vou dar uma pausa pra comentar. É descanso, tá? É descanso genuíno, Jesus é o descanso, tá? Jesus é o verdadeiro sábado. Ele é a própria expressão de toda a lei de Deus. Então, o guardar o sábado, em sua essência, significa podermos descansar nele. Ele é o nosso sábado. Então, quando estamos nele, alcançaremos o descanso, que habita no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu quero voltar a esse 14 mais uma vez, porque ele é muito lindo, gente. Eu me derreto lendo isso aqui. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, e eu glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, a gente vai ver a salvação de Deus. A gente vai contemplar a salvação de Deus. E tá, eu queria deixar várias músicas aqui, na verdade, pra vocês, tá? Eu já comentei aquela lá do Alessandro Vilas Boas, né? Mas tem mais uma que eu queria deixar, porque eu acho que assim, a quantidade de músicas que eu quero recomendar é um pouco maior do que a quantidade de vídeos que eu consigo fazer. Então eu vou recomendar pelo menos uma música todo vídeo, tá, gente? Então assim, tem uma música que eu tenho ouvido ela todo esse período, eu não sei quanto tempo exatamente faz que eu tenho ouvido, mas eu acho que desde ali finalzinho de março até agora eu tenho escutado ela praticamente todo dia, porque eu tô loucamente, perdidamente apaixonada por essa música e eu preciso ler a letra dela. E, gente, sério, eu não sei escolher qual que é mais lindo, se é a letra, se é a melodia, se é a sensação que eu tenho quando eu escuto. É uma paz inexplicável, é uma música muito, muito, muito linda. E eu acho que todos vocês iriam amar escutar ela. Eu me apaixonei desde primeira, tipo assim, desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei louca por essa música. E eu acho que vocês vão amar, tá? Vou ler a tradução mais uma vez, é uma música em inglês, gente. Eu escuto muita música em inglês. E essa música é super linda, então eu vou ler pra vocês. E essa música se chama Kingdom of God, do John Guerra. Significa Reino de Deus, tá? Vou ler a tradução dela. Ó, que eu pudesse ver o teu rosto, quanto espero por esse dia. Sol mais brilhante de graça santa, faça o meu coração um lugar santo. Bem-aventurados são os pobres, que não possuem nada. Bem-aventurados os que pranteiam e que choram sozinhos. Bem-aventurados os aflitos, que não têm aonde ir. Pois os seus corações são uma estrada ao reino de Deus, e as suas almas são canções do reino de Deus. Estes encontrarão refúgio, pois destes é o reino de Deus. Beleza brilhando da tua face, sempre desejei conhecer este lugar.
Existe algum lugar onde eu possa habitar, ainda que por alguns poucos dias? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nos vales e nos pastos verdejantes, nada nos faltará. E o nosso cálice transborda de novo e de novo, hoje e para sempre. Basicamente daí ele vai só repetir novamente aquilo tudo que eu já falei. Mas, gente, sério, essa música é de uma doçura inexplicável, inexplicável. Eu escuto muito música antes de dormir, né? Eu amo dormir ouvindo alguma coisa. Ou eu tô ouvindo ASMR, ou eu tô ouvindo músicas, louvores. E eu amo escutar essa música pra dormir. Gente, ela é perfeita, muito perfeita. Sério, escutem, sério. E deixem os likes, tá? Os comentários, o que é que vocês acharam. Vamos interagir, tá? E se inscrevam no nosso canal, compartilhem e fiquem com Deus. Beijos, tchau!